Bom dia, sétimo B, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom dia para todos. Espero que todos já tenham colocado o nome no chat. Não se esqueça de fazer isso, porque é assim que a gente vai controlar, né, os alunos ali que estão participando das videoaulas, tá bom? Então é muito importante, é crucial que todas as vezes que você entrar na sala de aula online aqui, você já vai direto no chat escrever o seu nome e a turma a qual você pertence, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos utilizar o livro, tá? Então, tem aí a sua mão o livro, lápis, borracha, tá bom? Hoje eu não preparei slide, nós vamos aqui conversar, nós vamos ler juntos, nós vamos responder juntos, tá? Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor. Vocês viram que eu coloquei lá no Eclass, né? A respeito das expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas, vocês vão gostar muito desse assunto, porque é um assunto muito meio que engraçado, assim. Quem estuda inglês, por exemplo, sabe que tem muitas expressões em inglês que não tem como a gente traduzir, né? Por exemplo, tem um costume, quando as pessoas vão se apresentar em um teatro, né, vão se apresentar em algum concerto, as pessoas chegam, né, nessa pessoa que vai se apresentar e diz assim, break a leg, em inglês. Se nós formos traduzir no sentido de quebre a perna, como que eu posso desejar que uma pessoa quebre a perna lá no palco, entende? Isso é um exemplo de expressão idiomática. Quando a gente vai aprender um novo idioma, a gente aprende que tem expressões, e isso não é só no inglês, tá, gente? Em todos os idiomas. Tem expressões que não tem como a gente traduzir. As expressões idiomáticas, elas não têm uma tradução propriamente dita. São expressões que querem dizer uma outra coisa, certo? Não é aquilo no sentido literal. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça aí, abra o seu livro lá na página 120, coloque a data de hoje no tópico ali, expressões idiomáticas. Hoje é dia 30 de julho. Gente, tá acabando julho já. 30 de julho, no tópico ali, na página 120, tá? Expressões idiomáticas. Pode colocar terceiro bimestre, tá? Porque é conteúdo já do terceiro. E agora nós vamos aprender que na língua portuguesa também tem um monte de expressões idiomáticas, tá? Então eu gostaria que, enquanto eu for explicando aqui para você, você vá fazendo anotações aí, pode ser no livro, pode ser no caderno, tá bom? Onde você achar melhor. Então vamos lá. Bom, depois disso que eu expliquei para você que expressões idiomáticas existem em todos os idiomas, não é só em português, no inglês, tem inúmeras expressões idiomáticas, e isso é muito complicado, porque quando você, por exemplo, viaja ou você tem contato com algum norte-americano, e eles usam alguma expressão idiomática, a nossa tendência é tentar traduzir. Deixa eu traduzir isso aqui para ver o que significa. E deixa eu te contar, você não vai conseguir fazer isso. Porque quando a gente traduz expressões idiomáticas, 120, Ana, página 120. Quando nós traduzimos expressões idiomáticas, elas não vão fazer o menor sentido. Sabe por quê? E isso eu quero que você anote aí agora. Expressões idiomáticas fazem parte da linguagem conotativa. Primeira coisa que você tem que saber. Expressões idiomáticas fazem parte da linguagem conotativa. Elas não são no sentido literal. São só formas de expressão. São só formas de nós falarmos sobre algo, ok? Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí na página 120, depois de colocar a data e escrever terceiro bimestre, é que expressões idiomáticas fazem parte da linguagem conotativa, ou seja, não é no sentido real, tá? Não é no sentido literal. Tudo bem? Então vamos lá. Como assim, professora? Linguagem conotativa. Como assim expressões idiomáticas? Vamos lá. Deixa eu te explicar primeiro o que é uma expressão idiomática, tá? Preparados? Vocês vão gostar. Olha lá. Expressões idiomáticas são expressões que a gente utiliza na nossa língua para dizer uma coisa. Isso é expressão idiomática, para dizer algo, certo? Eu vou repetir.
Expressões idiomáticas são expressões que nós utilizamos na nossa língua e elas querem dizer algo, querem dizer alguma coisa, ok? Vou dar um exemplo de expressão idiomática para você. Se eu digo assim, gente, quando vocês forem escolher uma profissão para o futuro, tenham noção de que, independente da profissão que você escolher, você vai ter que engolir muito sapo. Como assim, professora? Engolir sapo? Aí entra a linguagem conotativa. Aí você precisa entender que não é no sentido literal, né, gente? Por favor. É no sentido figurado. É só uma figura de linguagem, é só uma forma de falar, certo? O que você entende com essa expressão de, olha, em todas as profissões tem que engolir sapo de vez em quando? O que você entende por essa expressão, engolir sapo? Alguém me ajuda? Quando você ouve alguém falar isso, o que você presume que é? Que vai ser uma coisa difícil? Muito bem. Que vai ser algo difícil. Que vai ser algo que em alguns momentos vai ser doloroso. Como se fosse muito difícil de fazer. Isso mesmo, Eduardo. Então, isso é uma expressão idiomática. É quando eu falo algo, mas na verdade aquela expressão, ela quer dizer uma outra coisa, certo? E é muito interessante quando a gente vai estudar expressões idiomáticas, porque quando nós estudamos ali e pesquisamos o motivo pelo qual aquela expressão existe, muitas vezes a gente se surpreende, tá? Então, olha aí na página 120 do seu livro. Eu gostaria de pedir para a Mariana ler esse primeiro parágrafo, por favor, Mariana. Expressões idiomáticas, tá? Expressões idiomáticas. Linguisticamente denominam-se expressões idiomáticas as expressões que não podem ser traduzidas para outras línguas, dotadas de evidente grau de informalidade. Elas retratam traços culturais de uma determinada região ou de um povo. As expressões idiomáticas assumem significados diferentes daqueles que atribuímos às palavras isoladamente. Sendo assim, sua interpretação deve ser captada globalmente dentro do contexto. Muito bem, olha só, cuidado com isso aqui, tá? Lembrando que expressões idiomáticas nós utilizamos na linguagem informal, tá? Num bate-papo ali mesmo, com pessoas assim do nosso convívio, tá? Então, nós evitamos de utilizar expressões idiomáticas em situações formais. Por exemplo, daqui a 2 anos é o momento de vocês terem a formatura de vocês, né? No 9º ano. Então, quando vocês passarem ali pelo 8º e pelo 9º, vocês já vão começar a entender que vai ter o dia da formatura de vocês. Formatura é uma situação bem formal, né? Então, quem for, não sei qual de vocês aí que vai ser o orador da turma, mas quem for fazer o discurso lá no dia da formatura, já sabe que não deverá usar nenhuma expressão idiomática, tá? Expressões idiomáticas a gente utiliza num contexto informal, tá? Não na situação formal. Beleza? Número 4, olha ali, acompanha comigo. Gostaria de pedir para o Gabriel Matheus ler o número 4, por favor, Gabriel. Nos trechos a seguir, aparecem algumas expressões idiomáticas. Ali, em cada caso, a alternativa que melhor descreve ou traduz o significado de cada um. Pode ler A. A. Imagina que a partir de hoje você fica proibido de andar pela rua, frequentar a escola ou a faculdade, de ler sua revista preferida, de voltar à vida. A vida assim não lhe parece fora de compasso? Muito bem, essa expressão fora de compasso que foi utilizado no texto anterior, né? Essa expressão, ó, fora de compasso. Eu sei que alguns de vocês aí estudam instrumentos musicais, né? Fazem aula de música. Por exemplo, dentro da música existe uma coisa chamada compasso. O compasso ali é o que vai marcar, né? A entrada, vai marcar o corte da música. Então, algo que está fora de compasso, o que significa isso? Que está desarrumada, que está diferente ou que está em desacordo? É algo incomum. O que você entende com algo fora de compasso?
Desarrumado? Em desacordo, algo que não está de acordo, algo que não, algo que é incomum, algo que está ali, ó, fora dos trilhos, digamos assim, tá? Que não está seguindo a forma como deveria. Por exemplo, uma orquestra, quando vai se apresentar, tem o maestro lá na frente, né? E o maestro fica marcando os compassos. Se algum dos músicos ali entrar no compasso errado, já fica uma bagunça, já fica uma coisa que não está em acordo com a partitura, e aí já dá um ruído, já fica desafinado, fica feio. Então, você tem que entender que essa expressão fora de compasso quer dizer que é algo que está incomum, algo que não está em acordo como deveria. Ok? Letra B, leia para mim, por favor, a Beatriz. Bia? Ah, tá aqui. Pode ler a B. É que eu não tava conseguindo abrir. Ah, entendi. Até 1789, quando a Revolução Francesa criou a imagem do cidadão moderno, o mundo parecia girar mais lentamente, até que no século XX a história apertou o passo como nunca se havia visto antes. Ó, apertar o passo. Isso é uma expressão idiomática. Por exemplo, quando eu vou dar uma volta, né, no bosque aqui perto da minha casa, e eu vou, por exemplo, com meu esposo, eu digo assim, vamos apertar o passo. O que isso quer dizer? Ir mais rápido, prof. Isso, apressar, certo? Ir mais rápido. Então, apertar o passo significa apressou, ok? Essa é uma expressão idiomática. Está marcando aí, né, galera? Agora a letra C. Eduardo, leia pra gente a C, por favor, da página 121. Peraí que travou aqui. Tá. Agora, no início do terceiro milênio, a globalização quebra barreiras culturais, redefine territórios comerciais, reconfigura o mundo e as atitudes das pessoas que nele vivem. Ok? Quebra barreiras. O que isso quer dizer? Quer dizer transpor, né, passar um obstáculo, desrespeita ou age com violência. O que significa quebra barreiras? Transpõe os obstáculos. Muito bem, transpor obstáculos, certo? Então, ele quebrou barreiras, quer dizer que ele transpôs, ele passou obstáculos, certo? Ele superou ali os obstáculos. Muito bem. Letra D agora. Escolher alguém aqui. A Maria Ramos. Letra D, Maria. Aqui, ao mesmo tempo, cresce a consciência de que a população não cabe apenas esperar, de braços cruzados, que o governo, mesmo o governo eleito democraticamente, tome sozinho suas decisões. Muito bem. O que significa de braços cruzados? Sem vontade de agir, uma atitude de preparo ou sem mobilizar-se para fazer algo? Quando eu digo, nossa, ela ficou de braços cruzados diante da situação, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela não tinha vontade de agir, que a atitude para aquela ação não estava adequada ou não fez nada, sem mobilizar-se. Terceira alternativa, gente, sem mobilizar-se para fazer algo. Quando eu digo que alguém está de braços cruzados, quer dizer que a pessoa não fez nada diante da situação, ok? Não se mobilizou. Não quer dizer que ela não teve vontade, ela só não fez algo, ok? Então, a resposta aí da letra D, sem mobilizar-se para fazer algo. Ok? Mirela, leia aí a explicaçãozinha em cima dessa tirinha, por favor. Mirela. Tá sem microfone. Lívia.
Oi, prof. Oi, tudo bem? Leia pra gente, por favor, Lívia. A todo momento, em diversas situações, utilizamos expressões idiomáticas. Elas estão presentes nas conversas do dia a dia, no noticiário televisivo, em propagandas nos jornais, do rádio e da TV, nos discursos políticos, em filmes, nas letras das canções e etc. Muito bem. Aí ali tem a tirinha, Lívia. Pode ler pra gente. Aproveita já o embalo. Cara, eu estou muito feliz. Fui selecionado para trabalhar na maior empresa de alimentos do nosso país. Que bom, amigo, parabéns. Agora agarre com unhas e dentes essa oportunidade que é para poucos. Não posso confiar, como posso confiar em você? Não é a primeira vez que você pisa na bola comigo. Muito bem. Olha as expressões que estão em vermelho aí. Agarre com unhas e dentes. Será que o amigo está falando para o outro amigo morder e apertar a oportunidade do novo trabalho? Será que é isso que ele quer dizer? Agarre com unhas e dentes. O que isso quer dizer? Quer dizer... Alguém me ajuda? Ele aproveitar a oportunidade e, como que falam? Peraí. E se dedicar ao máximo. Muito bem, Mariana, é isso mesmo. Agarrar com unhas e dentes quer dizer assim, ó, não perde essa chance, tá? Isso é uma expressão idiomática, tá bom? Pisar na bola também é uma expressão idiomática, né? Não é a primeira vez que você pisa na bola comigo. Nossa, fulano pisou na bola comigo, hein? Essa expressão pisar na bola, o que significa, será? Você fazer algo de errado. O Eduardo está escrevendo aqui que é quando a gente quer dizer que alguém cometeu um erro, quando alguém fez algo ruim, algo errado. É isso mesmo, tá? Pisar na bola. Quando eu vou mal em uma prova, eu falo assim, nossa, Mariana, você pisou na bola, meu Deus. Pisar na bola é cometer um erro, cometer um deslize, né? Você percebe o que é uma expressão idiomática? Eu estou falando aquilo, mas a verdade não é aquilo no sentido literal. É só uma expressão que quer dizer outra coisa. E vai chegar o momento que a gente vai pesquisar e a gente vai descobrir cada coisa engraçada sobre as expressões idiomáticas. Por exemplo, quem é que usou, em que contexto que surgiu essa expressão? É muito engraçado de ver a situação. A número 5 ali, por favor, gostaria de pedir para a Isa Moraes ler para a gente a número 5, Isa. Leio sim. Analisando os quadrinhos acima, faça o que se pede. Explique com suas palavras o significado das expressões idiomáticas que aparecem destacadas. Acho que eu já fiz isso para você, né? Então aí você só tem que escrever, tá? O que significam essas oportunidades aí de agarrar com unhas e dentes, o que significa isso, e pisar na bola, tá? Escreva com as suas palavras mesmo. Aí, lá na letra B, é para você reescrever a fala, né? Substituindo a expressão idiomática de cima por uma palavra ou expressão que quer dizer algo semelhante, quer dizer algo parecido, tá bom? Então, agora é o momento que você vai fazer essa letra A e a letra B, ok? Eu vou encerrar aqui a gravação e aí eu vou abrir para as perguntas.